quando surgiu o CLP. Pô, tudo bem, a gente tá falando de muitos anos atrás, Sim, mas as pessoas questionavam, tipo, o meu painel é o contador, não tem segredo, o contador vai atracar e vai seguir a minha lógica. E se essa CPU parar? Se esse programa parar? Pô, hoje não existe automação sem um CLP. Quer dizer, até exatamente. existe, né, com umas tecnologias novas, mas é raro, é um negócio que virou tendência. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco o Renan, diretamente da Baluf. Pode ficar à vontade aí, Renan, para se apresentar para o nosso pessoal aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan, sou engenheiro de aplicação da Baluf, e fui convidado aí, vamos bater um papo legal sobre automação. Ô, Renan, mais um episódio do Dapcast aqui, um prazer imenso tê-lo aqui, tá? De antemão, já agradeço o Renato também por ter indicado você aí. E eu acho que acredito muito que o Dapcast ele junta as pessoas certas aqui para bater um papo, para levar, né, informação, né, Uhum. informação técnica, informação de engenharia para o pessoal da indústria, né? E assim, agradeço muito as pessoas que contribuem com o projeto, como você, como o Renato, e trazem informação aqui, né, de uma empresa que é um símbolo aí do que se fazer certo na indústria, né? De projetos, né? De automação, que é a Baluf. E hoje vai ser um bate-papo bem bacana, tá? No início, eu sempre dou oportunidade às pessoas, né, se apresentar e falar um pouquinho da carreira profissional, até mesmo para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, né? Ter isso, né, como um objetivo ou, né, uma meta e aí até, poxa vida, eu quero fazer automação, eu quero isso, quero Uhum. aquilo. Eu acho que é importante a gente levar essas informações até essas pessoas, né? E também falar como você chegou até onde você está, porque ninguém nasce já no Sim. topo, na carreira que está, mas bom, fique à vontade aí para contar um pouquinho da sua história, da Baluf. Fica. Tá bom, primeiro eu queria agradecer também ao Renato, né, e a você por esse convite, por essa oportunidade, por estar aqui, igual a gente estava comentando antes, né, eu já ouvi o podcast, eu acho que isso é Bacana, algo, legal. extremamente essencial e que falta, né, principalmente no Brasil, assim, de ter, um entretenimento em si, né, com base aí em engenharia, conhecimento técnico, automação, tanto para disseminar, né, informação, como também o pessoal do outro lado ter a oportunidade, ter alguma coisa para assistir, ter alguma coisa para ouvir, ter alguma coisa para passar um tempo que seja, Sim, e ao mesmo tempo tá aprendendo, tá conhecendo coisas novas, né, fora tudo, o networking, a divulgação, né, que querendo ou não acaba tendo também. sim. Então primeiro eu queria agradecer aí tanto pelo convite, né, e também por essa iniciativa aí que você teve, que eu Nós, achei muito legal. nós que agradecemos vocês aqui. Na verdade, são os convidados que fazem o Dapcast aqui ser tão ouvido ou tão assistido, né, nas mídias sociais aí. Que legal. E você comentou, né, da minha trajetória, então meu nome é Renan, né, eu sou ali natural de Jundiaí, atualmente eu sou engenheiro de aplicação na Baluf, tô na Baluf aí em torno de 1 ano mais ou menos, mas estou aí no segmento de automação industrial há uns 7 anos mais ou menos. Então antes da Baluf eu trabalhava numa concorrente direta, também multinacional americana, trabalhei por 4 anos lá, e antes disso eu trabalhava numa empresa que fazia painel elétrico, então eu também estava ali envolvido nesse meio de automação industrial, e lá eu tinha mais um papel mais produtivo, digamos assim, né, de realmente mexer, montar, testar, Tava na operação programar, ali. estava mais na operação, e aí depois eu entrei mais nesse lado aí de fabricante, de fornecedor, que foi onde eu comecei a ter, na verdade, uma visão mais macro da coisa, de como funciona, né, de como que é esse mercado, a indústria, e o quanto que a automação ela, além de ser essencial, o quanto que ela é volátil, né, o quanto que ela muda de um ano para o outro, as tendências são outras, os produtos são outros, as inovações são outras, e, putz, eu acho isso legal pra caramba, eu acho que é algo da engenharia, que é muito legal, porque o profissional da automação ele tem que estar sempre se atualizando, porque a cada Exatamente. minuto surge alguma coisa nova, né. Eu acho isso muito bacana, cara, muito bacana. É que se você imaginar, eu fiz colégio técnico em 2000, de 2000 a 2003, né? O que eu aprendi no colégio técnico lá, é claro, tem base que é base, né? Se você vai aprender elementos de máquina,
comandos elétricos, algumas coisas não mudam, né? Mas a automação em si, cara, ela evolui muito, né? Ela, pô, se você pegar as soluções que nós tínhamos em 2000 para hoje, né? Cara, Sim, para é. 2024 e agora com a indústria 4.0 e assim, inteligência artificial, nuvem, né? Isso tá sendo mais rápido ainda, né? Perfeito, você comentou dos anos 2000, eu volto antes, a gente pegar a automação de 2010, hoje a gente já olha e fala, nossa, que coisa antiga, que tecnologia antiga. E se a Sim, gente sim. for pegar e comparar o cenário industrial de automação pré-pandemia e pós-pandemia, então, pô, parece que a gente evoluiu 20 anos aí nesses últimos, 4, 5, 6 anos aí. Mas é isso mesmo, cara. É algo que é muito importante, né. E as empresas como a Balluff, né, como outras, elas, como os profissionais, mas elas também têm que evoluir, né? Sim, Porque se ela continuar com a tecnologia que ela tinha há 2 anos atrás, já tá perdendo. perfeito. Né? Um ano atrás, né? Além de estar perdendo, assim, pela própria concorrência, competitividade, porque é o clássico, quando um mercado cresce, começam a surgir mais concorrentes, começa a surgir mais As investimento, oportunidades aumentam, né? aumentam, e se você não crescer nesse mesmo ritmo, você está estagnado. Se você está estagnado, você está para trás. Sim, Porque se está surgindo coisa nova, todo mundo está se evoluindo e você não, por esse motivo você acaba se desevoluindo, né, digamos exatamente. assim. Mas além disso, eu vejo mais automação, ela no fundo o que é, né, quando o pessoal fala de automação, o pessoal pensa muito em, manipulação robótica, é robô, é sensor, mas pô, vamos voltar um pouquinho antes, o que que é automação? Automação é uma forma de você economizar. Sim. Economizar mão de obra, economizar recurso, economizar energia, economizar HH de funcionário. Então, assim, o processo de evolução, ele é natural justamente porque, você precisa trazer mais economia, você precisa ter uma lucratividade maior, né. Ser mais produtivo, né? Ser mais produtivo Ó, gastando menos. gastando menos, fazer mais com menos e Exatamente. num ambiente seguro, Perfeito. é ou não é? Perfeito. Porque assim, a Segurança e automação ela não é só para produtividade ou redução de desperdício, mas eu acredito que ela vem para como a gente imaginava lá atrás, né? Não vai roubar o emprego de todas as pessoas. Cara, sim, né? sim, É uma algumas realidade, pessoas que algumas. não se evoluírem, né, Sim, não não claro. não buscar algum tipo de especificação em outra área, Sim. realmente vai acabar sendo prejudicado, entre A aspas. gente não pode ter né, maquiar isso, tá? Sim, a automação vem para tirar alguns postos de trabalho, não é tirar um emprego, mas ela assumir aquele posto de trabalho, por quê? Para aumento de produtividade e muitas vezes por causa de segurança. Sim, segurança, Ambiente agressivo, né? ambiente agressivo e tanto segurança do operador, como segurança do processo como um todo, né. Sim, Pô, querendo ou não, você pega qualquer trabalho que seja manual, que ele não tenha nenhum tipo de expertise, que não seja nada, assim, muito difícil, você fica sujeito ao erro humano. É o sim. quê? Pô, o cara tá cansado, o cara tá exausto, o cara teve um problema familiar, ou qualquer coisa, né, nesse sentido, fica sujeito na produtividade dele. Quando você automatiza, você, pô, tem um negócio ali que ele vai funcionar e o sistema não tem sentimento, né. Não, é É verdade. engenharia, é processo mesmo. E ele tá ali, né, 24 horas por dia. Eu acho que assim, as pessoas também costumam endeusar muito a automação em certos pontos, né? Como você falou, a automação não é só robô, não é Uhum. só um CLP, não é. Cara, é, isso é uma. Existe na indústria, Sim, claro, mas tem automações simples também. tem automações Que simples e que f- às vezes geram mais benefícios do que uma automação de extrema Exatamente, complexidade. exatamente. O custo-benefício dela é muito maior, né? Ali, o benefício que ela traz é maior do que os custos. Então, o que que acontece? Quando eu vou fazer. Eu dei o exemplo aqui num Dapcast, não me recordo qual episódio, mas eu vi no LinkedIn uma, uma inversão de lado de uma lata, né? Uhum. Aí o cara fez um Poka-yoke lá e ele colocou eu não sei se era uma corda, uma meia, não sei não sei dizer, mas ela vinha, enroscava e pum, girava. Eu acho que eu vi também Cara, isso. e na velocidade. Tudo bem, isso aí é uma gambiarra, né? Uma coisa que o cara fez ali para teste, mas quanto custou isso aí?
quanto de retorno ela trouxe? Exatamente. O Qual que que é que o uma ROI? ideia não pode fazer, né? Não, então. E aí, ó, é o que eu quero, né? Eu quero trazer aqui. Automação, ela é mais a ideia, o desenvolvimento, do que o custo, Com do que certeza, preço. com certeza. Na verdade, a automação é o quê? É o desenvolver uma ideia. Poxa vida, eu estou fazendo um trabalho muito manual, eu poderia transformar isso numa automação e acelerar o processo e, por consequência, garantir a qualidade. Tá, e o que eu vou usar para isso? Uhum. Aí vem o custo, mas o bacana é você trabalhar a ideia, porque depois o como, o how do, né, o como fazer, você pode fazer de N De formas. maneiras, de N formas, é ou não é? E é exatamente nisso que vem a expertise, tanto de fabricantes, né, como de integradores, Sim, OEMs, desenvolvedores de sistema, que é o como fazer isso, né? E aí onde mora a competitividade, ou quem vai ter a melhor ideia, né, digamos assim. sim, sim, Mas isso que você comentou é interessante, que é igual uma coisa que eu sempre falo, né? Nenhuma crise econômica afeta a automação. sim. Por quê? Porque a automação, ela proporciona para o cliente uma forma de economizar. Então, por exemplo, o profissional que ele vai ser remanejado, porque, pô, automatizou uma parte, na verdade, a gente não está falando que ele vai sair, mas a empresa vai ter a possibilidade de realocar ele para algum outro ponto onde ele está tendo um gargalo, onde ele está tendo algum problema, e com os mesmos recursos, né, que o cliente tem, ele consegue reaproveitar e, consequentemente, ou economizar ou conseguir melhorar a sua produtividade. Sim, exatamente. E isso é uma realidade, não tem uma volta, não tem volta. E se a pessoa sabe que não tem volta, que é daqui para evoluir mais, eu costumo dizer que é que nem a pessoa que não sabe nadar, né? Automação é dessa forma. Automação, tecnologia, gente, é assim. A água tá chegando em você. Você tem o tempo, né, para você aprender a nadar ou Sim. buscar alguma forma, um colete, alguma coisa para você, né, saber lidar com aquela situação. Se você esperar muito, não vai, né, você não vai conseguir performar, né, não vai conseguir sair dali, ou nadando, ou num colete, ou num bote, algo do tipo. A automação é da mesma forma. Ela é uma realidade, né? Ela já está vindo desde, cara, bem antes aí, para nós aqui, acho que pegou forte de 80 para cá, mas ela já tem muitas coisas, né? Muito investimento nessa área. Agora, Uhum. com a chegada da indústria 4.0, não se engane, pessoal. Não se engane, porque o que vai acontecer é a mesma coisa que aconteceu com quem falou que a automação não ia para frente há tempos atrás. Então, se hoje a gente está aqui, o Renan trabalha na Baluf, que é uma empresa, né, que, cara, construiu uma autoridade no âmbito da automação. Eu trabalho na DAP, que trabalho com automação, sou integrador, trabalhamos com a adequação NR12 e a automação aqui é minha fonte de renda, é o meu sustento, tá? Eu tive que estudar, ir atrás, me atualizei e tal, e hoje eu vendo isso. Sim. O meu produto é isso. Se as pessoas deixarem isso, não dá. É a mesma coisa que a inteligência artificial. Isso aí vai demorar a pegar. Gente, daqui a pouquinho tá aí. Já Sim. é realidade isso aí. Na verdade, hoje já existe, né? Hoje tem muitas empresas que têm ali um site de fábrica bem desenvolvido que utiliza IA em muitos Sim, processos, machine learning, né? inclusive produtivo, e É, sem falar do próprio machine learning. Se a gente for entrar em preditivo, então ali a IA nada de braçada, né? muita coisa. Dados, Então, né? tudo é uma tendência. É igual o que eu vejo muito, né? É um pouquinho mais histórico, mas quando surgiu o CLP. Pô, tudo bem, a gente tá falando de muitos anos atrás, Sim, mas as pessoas questionavam, tipo, o meu painel é o contador, não tem segredo, o contador vai atracar e vai seguir a minha lógica. E se essa CPU parar? Se esse programa parar? Pô, hoje não existe automação sem um CLP. Quer dizer, até exatamente. existe, né, com as tecnologias novas, mas é raro, é um negócio que virou tendência. Quando surgiu o protocolo de comunicação, então, pô, seja Ethernet IP, Profinet, ou até os mais antigos, tipo PCCC, ou outros protocolos assim, o pessoal, pô, deu uma travada, né? Tipo, É, mas o que que é isso? Eu sou eletricista, eu programo circuito, eu programo painel.
que eu vou aprender rede, comunicação? Pô, hoje não tem como. Hoje, você É ser da tudo automação integrado. e não conhecer nada de rede, você tá para trás. Tá pra trás, né? Então, tudo é uma construção, é uma própria evolução, e a indústria 4.0 é um novo passo que a gente está dando e que não adianta, ele é inevitável. A empresa Inevitável. que não querer, não for se transformar agora, vai se arrepender lá na frente. Vai. E vai ter que correr atrás e quando você, o que a gente estava falando antes, quando você fica estagnado, quando você não evolui, para você correr atrás depois, é pior. Pior. E olha que bacana, você falou aí a respeito do CLP, cara, e essa fala que você citou agora é igualzinho o que está acontecendo hoje com a digitalização. Olha para você ver, você falou do CLP, né? Você falou, ah, mas poxa, minha automação vai ficar dentro de um CLP e tal. Se eu perder o programa, e se der um. Né? A gente fez um conteúdo aqui, um Dapcast, um episódio sobre digitalização, né? Com o pessoal da Endres Hauser. Uhum. E aí o Alessandro falou, né? Do APL, falou de digitalizar as plantas, tal, que o cara consegue acesso remoto lá do outro lado do mundo, tal. Aí teve um comentário, né, de uma pessoa, eh, eu acho até bacana a ideia de digitalizar, de ter uma planta industrial digitalizado, mas eu não confio muito, nessas informações, digitais. E aí, cara, cai nessa situação, a mesma situação do CLP que tá com o programa. Sim, Ele citou o comentário, tipo assim, como se a planta ficasse à mercê, né, do digital. Fica, fica, você tem acessos, mas tem meios de proteger isso, né. sim, perfeito. Tanto que os protocolos de IoT, eles já vêm para isso, né? Pô, por que que fala muito MQTT, OPC-UA? Por que que não fala do HTTP, por exemplo, que é o protocolo de site? Porque, meu, a gente tá falando de um protocolo de comunicação que foi feito já para isso, para ser seguro. Então ele Então, é não é criptografado, tem certificado, né? Então, você pega uma arquitetura MQTT, você vai ter lá um broker que ele vai ter um certificado e dependendo do nó vai ter outro para vincular. Então, assim, a segurança, ela é altíssima, sim. né? E além do outro pilar, vamos dizer assim, a indústria 4.0 tinha pilares, agora tem um monte, né. Tinha uns 8, agora tem uns Tem nossa, uns tem 20, 20, é. Mas assim, um outro pilar da indústria 4.0 é a cibersegurança, Sim, que é o que está trabalhando. Então, para acessos remotos, tem que trabalhar também essa cibersegurança, é ou não é? perfeito. E as plataformas hoje que você consegue, de armazenamento em nuvem, né, que você vai digitalizar, vai ter que ter um sistema para você armazenar, né, e ter esses dados aí. Mas assim, isso é tudo muito seguro. As É muito empresas sérias, seguro. cara, você tem, Big Tech, né, fazendo isso, você tem Google, você tem Microsoft, cara, Sim. os E além caras disso, você tem pessoas que são especialistas olhando só para isso. Você falou da parte de cibersegurança. Toda empresa, quando vai desenvolver, seja o protocolo, seja o hardware, tem uma equipe que só tá olhando para isso. Então, assim, é sim, um negócio que é seguro. E é muito relativo, né? Como esse medo, ele acaba sendo irracional. Que todo medo do homem é irracional, né? por não conhecer. Por não conhecer. O homem tem medo de tudo, o que ele não entende ou compreende. Porque Exatamente. se você for pegar, o que que é o É IoT? histórico isso, O IoT nada mais é do que a gente pegar os dados de produção e digitalizar numa interface que seja multiacesso. Então, assim, antes você tinha um SCADA, que ele fica numa tela, numa TV ou numa IHM, que é ali local. Com o IoT, o cara consegue acessar de outra planta, de outro lugar, de tudo envia mais. pra É a única diferença. Agora, sim, todo mundo tá com acesso à internet. Todo mundo olha Instagram, YouTube, ouve o Dapcast. E ninguém tá preocupado com a segurança nisso, né? Pô, baixa um vídeo, baixa uma música, baixa um aplicativo, baixa, né? Às vezes se expõe a algum tipo de vulnerabilidade e ninguém tá pensando nisso. Então, assim, hoje os sistemas eles são bem seguros. E a parte sim, do IoT também é. Na verdade, é mais segura do que o nosso meio convencional assim de internet. Então, a pessoa que tem medo por causa de um ataque cibernético ou algo assim, ela, não tá conseguindo enxergar o macro da coisa, ela não tá conseguindo enxergar tudo como realmente funciona. Tanto que hoje, pô, qual que são as principais causas de ataque em planta? Não é o IoT, é um phishing no e-mail, baixar um arquivo que não deveria ser sim, baixado, pô, não tem a ver ali com o hardware, né, propriamente dito. sim. E ao mesmo tempo, né, você falou, tem muita gente, envolvida, né, em criar, né, um ambiente seguro ali, tanto de software e hardware.
E também tem, né, se a gente olhar para é como se fosse um jogo, né? Aí, pessoal, tem as pessoas atacando de um lado e as outras atacando de outro. Tem os caras que tentam invadir Sim, e tem os caras que são pagos só para proteger, entendeu? exatamente, É assim que exatamente. funciona. É que nem sistema de banco. Cara, você acha que nesse exato momento aqui não tem milhares de pessoas tentando invadir os sistemas Claro que tem, das claro que tem. instituições financeiras em geral? Claro Cara, que coincidentemente hoje clonaram o WhatsApp da minha prima, por exemplo, e não. estavam tentando, né, aplicar um golpe ali. Então, assim, tá à mercê, mas na Surface, mais desse lado. Do lado da Sim, indústria é muito mais difícil, muito porque mais, você é tem muito uma mais fechado, equipe, né, né? você tem tem um gerenciamento ali, além do fato de que o próprio cliente provavelmente tem uma equipe de TI, que é um Sim, cara que vai estar olhando, e quando você desenvolve uma solução de IoT, passa pela mão daquele cara, porque é ele quem vai integrar com o sistema interno da empresa, intranet, o MES, o que for. a gente acabou de falar aqui nos bastidores, né, que a gente falou do Dapcast, né, que a gente criou o Dapcast para levar esse network, essas informações, né, essa troca de informações aqui até as pessoas da indústria. E a gente falou da dificuldade, porque o ambiente industrial, ele ainda é por N motivos, por compliance, segredo industrial. Muitos outros, ele é fechado, né? Sim, Então, como a gente não consegue ir até a indústria e mostrar tudo, porque a gente não pode, né? E isso não vai ser aberto, tá? Assim ao público em geral, nunca, tá? Até por competitividade e tudo mais, né? Mas a gente pode trazer as pessoas aqui. sim, É ou não é? sim. E para falar como você está falando das soluções, dos desafios, cara, aí a gente torna, né? Consegue dar uma contornada Perfeito, e. até porque, assim, por exemplo, hoje eu acho que a maior parte das empresas de automação, inclusive a Balluff, tá focando muito nessa parte de IoT, porque, igual você falou, é uma tendência, é algo que Sim, saiu e não tem freio, não vai ter como parar. Então tá todo mundo nessa corrida. Agora, assim, é muito difícil você conseguir desenvolver um projeto, desenvolver um trabalho sem quebrar alguns paradigmas, justamente pela falta de conhecimento da tecnologia, pela falta de conhecimento, desse tipo de solução. Então, assim, obviamente, tem a questão de exclusividade, tem sim. as partes privativas, mas você explicar o conceito, você abrir a discussão, isso deveria acontecer mais, até mesmo porque é discutindo, é conversando que surgem novas ideias para se tornar cada vez melhor, né. Sim, sim. E até, cara, tem segredo industrial, propriedade intelectual, tem um monte de coisa, mas até isso, por exemplo, cara, você não vai divulgar um projeto do cara que está em desenvolvimento, você Sim, não é esse o nosso, né, a nossa missão. A nossa missão é o quê? Trazer histórias, trazer o que você fez na sua carreira, trazer o que a empresa está proporcionando de solução, né? Trazer isso e abrir isso para o pessoal. Porque se a gente não faz isso, a gente volta. Você, não sei a sua idade, mas na minha época que eu trabalhava em manutenção, a informação era só um cara que tinha. uhum, O CLP, só um cara tinha senha. Quando vendia máquina, não, a gente não tem a senha para entrar nisso aí, uhum. só o cara lá. É, até hoje é assim, Cara, até hoje. isso é uma coisa, né? Pô, o cara foi viajar para uma planta. Uhum. O cara, sei lá, tá mal, tá lá no hospital na UTI. Para uma planta. Sim, porque esse é um problema que tem, né, as empresas elas têm medo de dar algumas responsabilidades para um profissional com receio de que ele não tenha tal qualificação ou tal maturidade profissional, digamos assim, só que podia ter um pré-preparo de: "Pô, Sim, vamos qualificar então mais minha equipe para ao invés de eu ter uma pessoa centralizada de informação, eu ter 4, eu ter 5, eu ter 10", sim. né. Até para tomada de decisão hoje nas empresas existe o conselho Sim, de administração. sim. Então não fica só para um cara, né, eu acredito que assim, claro, como você falou da maturidade profissional, concordo plenamente, mas eu acredito que deveria ter, ali a informação distribuída entre mais profissionais, né, Uhum. para que isso não fique tão restrito. E assim, e a troca de informações para as pessoas irem subindo e equalizar também. Sim, perfeito. Porque se você prende tudo ali, cara,
E você impede o próprio desenvolvimento interno, porque cada pessoa tem uma ideia, cada pessoa tem uma visão. Se você qualifica outras pessoas, você começa a ter ideias diferentes. Sim, E ideias diferentes não conflitam, elas se somam e se soma. complementam, e o que você tem é uma melhora significativa em toda a linha, No time, né. né. Pô, quando você tá trabalhando com uma pessoa que ela tá com o mesmo objetivo, com ela pode divergir, tá, de uma decisão Uhum. sua, isso é normal. Completamente normal e saudável. Saudável, saudável, não é por eu não tô 100% certo, nem Sim. você, e por aí vai. Mas, assim, quando você tem uma sinergia no time, de pessoas ali altamente qualificadas e a informação distribuída de forma, né, igualitária, cara, é muito bom. Porque às vezes é que nem um time de futebol, o pessoal brasileiro adora futebol, então vamos falar de futebol. É a mesma coisa que tem aqueles 2 jogadores que tem muita sinergia e o cara Uhum. sabe onde o outro vai tocar, né ou não Sim, é? sim. Ele já corre lá pra receber a bola e o outro tá olhando pra cá, mas ele Toca sem sabe, ver, toca sem ver. ele sabe que ele vai receber a bola lá. Ele sabe, entendeu? É muita sinergia ali, os caras estão Sim. muito alinhado. E na indústria, isso é ainda mais importante, porque esse exemplo que você comentou é bem legal. Porque se a gente for pegar um ecossistema de automação, cara, um profissional de automação não consegue fazer tudo. Sim, Ele vai tentar e é nisso que os projetos vão ficando cada vez mais atrasados. Mas o cara não consegue fazer tudo. E você desmembrar esse conhecimento, você pode ter um cara focado em SCADA, um cara focado em sensor, um cara focado em programa, um cara focado em rede. E, meu, quando você faz isso, você, além de ter uma sinergia no time e cada um saber exatamente o que tem que fazer, você tem todo mundo falando a mesma coisa ainda. exatamente. Tá todo mundo envolvido. Isso é muito bom, cara. Eu tinha falado agora, eu me perdi aqui um pouquinho, mas eu lembrei, eu estava falando de propriedade intelectual, e aí eu ia falar do IO-Link, Uhum. que o IO-Link foi criado, né, claro, e depois abriu isso para as outras marcas, né. E hoje a Baloff, detém bastante tecnologia da parte de IO-Link, né. Sim, hoje é um dos nossos principais portfólios de produto, né, e hoje a gente é a marca com o maior portfólio de IO-Link do mercado. A gente não tem tudo, mas a gente tem a maior gama e versatilidade de produtos dentro, assim, da indústria, né. E o IO-Link, ele é uma coisa que é muito interessante, cai exatamente nisso que a gente falou de conhecimento, né. O que que é o IO-Link? O IO-Link ele é um protocolo de comunicação, só que ele não é um protocolo do tipo Field Bus, que seria o Profinet, Ethernet IP. Ele é um protocolo mais de baixo nível, para permitir, né, a comunicação de dispositivos que até então você não tinha esse tipo de inteligência, como sensores, desde sensores óticos até sensores indutivos. A gente tem sensor indutivo com IO-Link, por exemplo, bloco de válvulas, válvulas de solenoide, torres de iluminação, iluminação de painel. Todos esses dispositivos mais de baixo nível, digamos assim, antes você tinha o quê? Um sinal, talvez um sinal analógico ali de medição, mas nada além disso. Então o IO-Link ele veio com essa ideia de você pegar o nível de inteligência e não só trabalhar lá em cima da pirâmide, no topo da automação. Sim, Não, você também trazer essa inteligência para o chão de fábrica e para esses tipos de dispositivos. Só que quando começou a surgir esse tipo de comunicação, teve muita briga por marca, né, então as principais marcas, principalmente CLP, cada uma meio que criou seu protocolo de comunicação, né, aí isso começou a falando do Field dificultar, Bus. Começou a dificultar, tanto que até hoje a gente tem esse problema, às vezes o cara não tem um chega, padrão. tem no currículo: "Sei programar Siemens e Rockwell", ou "Sei programar Siemens, Rockwell, Mitsubishi", ou "Sei programar", e vai criando uma lista, e na verdade programar CLP você sabe, porque é uma Sim, linguagem, né, o que muda é justamente a rede. E aí, quando surgiu, né, esse conceito do IO-Link, eles pensaram muito nisso. Pô, como que a gente vai disseminar na indústria, sem ter um padrão, né? E se a gente não tem um padrão, como que a gente vai implementar, né? E aí foi nisso que surgiu o IO-Link. Então, o IO-Link, ele é o primeiro protocolo industrial padronizado do mundo. E bacana. ele não é patenteado por nenhuma marca. Todo mundo faz parte, a Baloff foi um dos pioneiros a entrar dentro do consórcio e promover o IO-Link. A Baloff viu muitos valores e soube explorar isso muito bem, né? Tanto que por isso que hoje a gente é líder global dentro do portfólio de IO-Link, mas justamente por conta disso. E isso, voltando a essa questão de Field Bus, né, de ser diferente, as marcas também tinham esse problema.
Pô, por que que eu tô vendendo pouco meus cabos de rede, minha infraestrutura de rede de conectividade? Porque eu não tenho lá na ponta pessoas que conheçam. Porque você conversar com o engenheiro, fazer um treinamento, explicar para ele é uma coisa. O cara lá na ponta, que é quem vai fazer a manutenção, a programação, a implementação, é outra coisa. Sim. E existir esses muitos de protocolo, essas múltiplas interfaces, estava sendo um problema. Hoje já está um pouquinho mais disseminado, né? A gente tem uma parte acadêmica, digamos assim, um pouquinho mais desenvolvida do que antes, mas lá atrás não. Então aí o IO-Link ele veio justamente para isso. Ninguém vai ser proprietário, vai ser estabelecido com base numa norma. Quem quiser trabalhar com IO-Link vai estar aberto. Que legal. Então, por exemplo, se você for trabalhar com sensor IO-Link Balluff e um módulo IO-Link Balluff ou um módulo de qualquer outra marca que seja aí de mercado, o padrão da comunicação ele é o mesmo. Então, assim, você vai aprender IO-Link uma vez, independente de qual marca você deseja trabalhar, o padrão é o mesmo. Esse foi o principal ganho, né, pelo IO-Link ter vindo assim como um consórcio, como algo aberto aí para o mercado. E mesmo assim, olha que interessante, né? Mesmo assim, o IO-Link demorou muito tempo para ter uma aderência. Por quê? Porque o pessoal tinha medo. Aquilo que a gente comentou, né? Pô, vou ter que aprender um protocolo de comunicação, mas sensor é tão simples, eu só ligo um fio aqui na minha entrada, acabou, né? Agora eu vou ter que aprender uma comunicação, e na verdade o IO-Link ele é um protocolo extremamente simples de ser entendido, de ser trabalhado, e quando as pessoas, né, de automação começaram a enxergar isso, começaram a ver que é fácil, começaram a ver que não é nada dificultoso, aí o IO-Link veio numa crescente exponencial muito grande, porque ele é extremamente simples de ser feito. Então, multimarca no sentido de não ficar amarrado a um tipo de produto, Um fabricante, um tipo de marca, um fabricante, é algo simples, e aí vem os ganhos dele, que é o quê? O cabo é padrão M12, então você não precisa trabalhar com cabo shieldado, ou com cabo especial, com alguma fiação especial, é cabo M12 padrão. Com qualquer tipo, né, ali de sensoriamento, qualquer tipo de sensor você consegue trabalhar Quantos ele. pinos? 4 pinos? O IO-Link é 3 pinos. 3 pinos, tá. Alimentação e comunicação. Tá. Porém, por padrão, ele funciona com M12 4 pinos, 4 pinos. porque é o cabo mais padrão que Sim. existe, né? E aí ele... Industrial é muito simples também, né? É muito Pra simples. você utilizar. E comercialmente falando, acha em qualquer lugar. Gente, qualquer lugar de automação, né? Sim, na verdade, hoje em dia, eu acho que em praticamente qualquer Qualquer lugar lugar, mesmo, né? esse cabo, né? Ele se tornou padrão. E além disso, né, justamente por ele ser padrão, o IO-Link, como ele funciona? Ele é um sinal pulsado, ele é um protocolo que funciona através de pulsos. Vou te dar uma tarefa agora, uma missão. Explique o IO-Link para quem não tem familiaridade com automação, mas tem um conhecimento de elétrica, vamos dizer assim. Vamos lá. Pra gente não ir muito, avançar muito nos termos técnicos. Não, perfeito. O IO-Link ele é um protocolo de comunicação, né, que nada mais é do que uma troca de mensagens via sinais digitais. Então, você vai ter ali o dispositivo IO-Link, tanto mestre quanto sensor, ele vai enviar pulsos. Só que esses pulsos vão ser decodificados, eles vão seguir um padrão, né? E aí já entra mais tecnicamente, digamos assim, lá dentro. Sim. Mas ele nada mais é do que um sinal pulsado. Por isso ele é imune à interferência eletromagnética. Então, se você tiver alguma indução próxima, não vai interferir, porque não vai mudar esse padrão de bits, digamos assim, que ali vai ser trocado. Porém, mas os pulsos são trenzinhos de informação. Como se fosse um trem de informação, só que ele vai seguir um padrão. Então, ele vai mandar tantos pulsos primeiro para mostrar que está enviando uma informação. É um tipo de comunicação ali. É um tipo de comunicação, muito parecido com uma comunicação serial, como Modbus ou algo assim, que aí você tem ali o padrão, né, do telegrama que vai ser enviado e decodificado, porém é em um pino só, através de pulsos digitais. Entendi. Né? Então, ele vai ter a sua codificação, o que garante ali a integridade, né, do próprio protocolo, porém trafegando em um pino só. Tá. Né? Mas aí ele tem a referência que você tem alimentação ali e, por exemplo, você precisa alimentar todos com a mesma fonte. Na verdade, o nó e o link, ele sempre vai ser alimentado pelo mestre. Ah, tá. Então, entendi. você já tá na mesma fonte. Ele já vem de um mesmo lugar. Exatamente. Como o padrão é M12, então você liga ali o M12 no módulo, ele já vai passar o sinal da IO-Link mais a alimentação. Você vai fazer uma rede mesmo, vai pingando uma rede. Perfeito. Em cada cara da rede, né? Perfeito, é isso aí. Então, ele é uma comunicação ponto a ponto,
né? Tá. Então você não consegue criar daisy chain, varal, coisas nesse sentido, mas você tem uma comunicação totalmente estabilizada ali, tá? Por conta disso, ele acaba sendo fácil de implementar, fácil de utilizar, fácil de entender, mas acaba tendo umas limitações, que é o que difere ele de ser um protocolo Fieldbus. Então, a limitação padrão de 20 metros, é só a comunicação de ponto a ponto, Tá. coisas nesse sentido, né? 32 bytes de dados ali. Mas são itens também que tem um hardware mais reduzido também, né? Uhum. Você falou de sensor indutivo, capacitivo e tal. Pô, já é compacto. Sim, Para ele ter o IO-Link, tem que ter um mínimo de hardware ali dentro para ele fazer esse tipo de comunicação, exatamente, para certo? você não acabar quebrando a ideia, né? Você pega um sensor indutivo Exatamente. desse tamanho, o de IO-Link é desse. Pô, Pô, aí. não faz E o sentido. custo sobe lá em cima. Perfeito, e lembrando que a gente está falando, né, voltando lá do que eu comentei antes, que o IO-Link ele é um dispositivo, ele é um protocolo, né, para comunicação com dispositivos de baixo nível de automação. Então também não faz sentido você ter uma rede com um nível, uma interface maior, porque no final, pô, será que realmente vai ter ganho Sim. ou não vai ser só um enfeite, né? Então, e outro, o alto nível eu posso fazer entre o mestre e o PLC? Exatamente. Pode ser É feito dessa lá que forma. vai estar, né? Sim, Então, sim. assim, como que funciona uma arquitetura IO-Link? Você vai ter o seu CLP, ou seu dispositivo de controle, ele vai comunicar com o mestre IO-Link, e o mestre IO-Link, ele nada mais é do que um gateway para estar conseguindo gerenciar a informação IO-Link propriamente dita. A inteligência continua lá no CLP. Tá legal. E ele é endereçado? Por exemplo, eu criei a malha do IO-Link. Eu tenho endereçamento de cada item da malha, Então, o CLP, ele comunica com o mestre. Então, certo? no CLP, ele vai ter um nó de rede, que é o mestre. Aí, Ah, dentro tá. do mestre, ele vai ter o endereçamento de cada produto de acordo com o que estiver Entendi. sendo utilizado. Ah, e eu compro fixo ou não? Por exemplo, eu compro o mestre para 10 elementos da rede. Ou eu compro para 20. Ele tem limitação? A limitação vai ser a quantidade de portas que o mestre tem. Ah, Então, tá. por exemplo, você pode ter, no nosso portfólio, a gente tem mestre de 8 portas, de 4 portas e de 16 portas. Então, no de 16, consegue ligar 16 nós. Tá, No de 4, você liga 4 nós. Tá? entendi. Isso pensando nessa rede inteligente IO-Link, né? O IO-Link, ele tem um grande benefício, que é a descentralização, mas que eu acho que dá pra gente estar falando depois, pra não Não perder, misturar, é. não misturar essas E coisas. eu tenho meios de expansão ou eu tenho que fazer a troca? Por exemplo, eu tenho um mestre lá hoje e ele é para quatro nós. E aí eu vou fazer um upgrade e tal, e agora vai ter 10. Eu vou ter que trocar esse mestre. Você tem que trocar o mestre, Tá, tá? beleza. Aí na Baluf, a integração, né, o que você vai ter que alterar no seu programa de CLP é coisa mínima, então não é nada complicado, mas sim, você tem que trocar o hardware. Tá. E a Baluf, né, ela fornece aí a parte do mestre para baixo, vamos dizer assim, né? O mestre e os elementos que são ligados sensores. Perfeito, É, a perfeito. Baluf não trabalha com atuadores, né? Não, atuadores a gente não tem. A única parte que não é exatamente um atuador, mas que seria de saída, a gente tem as Smart Lights, Tá. né? Inclusive a gente foi o pioneiro em desenvolver essa tecnologia de iluminação inteligente. Então, uma luminária, né, uma torre de luz, a gente tem vários modelos, onde você tira aquele status de só, sei lá, verde, amarelo, vermelho, status mais clássico, e você começa a transmitir maiores informações. Então, você pode criar animação, você pode fazer um controle LED a LED, Que você legal. pode criar cores RGB Via um nele, cabo só. via um cabo só. Via um cabo só. Isso é bacana. É impressionante. Porque quando a gente instala aqui coluna luminosa para sinalização de NR12, mas a coluna luminosa, quando a gente instala com CLP de segurança e tal, a gente tem um cartão que a gente coloca de automação, porque não é um item que há necessidade, né, Uhum. de um cartão de entrada e saída segura. Mas mesmo assim vai um tucho de cabo, né? Vai. Porque E ali, pô, você tem uma luminária com ali 3 pinos, alimentação, sinal IO-Link, e ela pode ter buzzer, muito inclusive, versátil, né? sinal audível. E assim, isso é algo muito interessante, né? Porque quando a gente pega o conceito de Lean Manufacturing, principalmente ali dentro da parte Six Sigma e tal, a gente tem algo que fala sobre Visual Factor, né? Gestão visual. E o que acontece? Não existe nada mais intuitivo e de rápida comunicação do que um sinal luminoso. Sim, com certeza. Então a gente estava falando de IoT, de dado, de você ter um dashboard, mas não existe nada mais eficaz do que um sinal luminoso. Eu sempre dou exemplo, né? Você entrar numa indústria, você vê lá
as luzes de diversos segmentos, você vai saber que vermelho, pô, ela tá parada por causa de alguma coisa que aconteceu que não é normal, geralmente associada à parte de segurança. Amarela tá esperando um setup, verde funcionamento normal, né? Isso todo mundo tem. Agora, pô, se você entrar numa planta, você vê que tem uma torre rosa. Você vai saber que, cara, é um negócio muito específico que tá É, acontecendo ali, mesmo diferenciado. mesmo sem você saber, o diagnóstico não, a legenda, digamos assim, do que Sim, aquela o sinalização propósito quer ali, né? dizer, mas é diferente, você vai saber que tem algo ali por trás. Então, assim, a Balof desenvolveu esse portfólio justamente por conta disso, para trabalhar esse envio de informação rápido, fácil e totalmente intuitivo através de Smart Light, então luminárias Bacana. inteligentes. Ah, é tudo digital, mas o ser humano ainda é analógico. É. Ainda é analógico, porque se você vê uma coluna luminosa, qualquer pessoa que vê tá vermelho, ele vai falar: "Puta, tem alguma coisa errada. É, exatamente. Tá parada, tem alguma coisa errada, tal, tal". Se ele vê verde, ele vai falar: "Não, bacana". É a sinalização de semáforo, é a sinalização padronizada, né. Padronizada, né, que vê Então no dia a dia. exatamente. Então o ser humano ainda é muito analógico ainda. É isso aí. Bom, mas Hã, bacana. Eh, o portfólio hoje da Balof? Eu sei que a Balof hoje não tem fábrica no Brasil, né? a gente tinha, né, então, Hum, contando um pouquinho da história da Balof, né, a sim, gente sim. tá há 100 anos já no mercado global falando, e no Brasil a gente foi uma das primeiras empresas a vir pra cá, né, então a Balof tá aqui no Brasil já há 40 anos, Bacana. eles chegaram com um escritório em São Paulo, inicialmente, e depois abriram uma fábrica, aqui em Vinhedo, inclusive, aqui do lado, para abastecimento de consumo local mesmo, consumo a nível nacional. Hã, não vou saber quanto tempo a fábrica funcionando, mas por uma questão de, logística mesmo, ela acabou sendo migrada para o México. Por Tá. quê? A fábrica abastecia aqui o mercado nacional e a empresa foi crescendo, tanto o consumo aqui no Brasil como da própria Américas, né, então América Latina e América do Sul principalmente. E aí por questão de custo fiscal, custo produtivo, logística, fez mais sentido abrir uma fábrica nova no México e abastecer todo o continente, do que manter a fábrica no Brasil. Então aí a gente encerrou a fábrica e agora a gente está com um escritório comercial para suporte técnico, parte financeira, administrativa, Ah, tá. E estoque assim, como funciona essa e parte? o estoque também a gente tem um estoque aqui no Brasil, Ah, legal, que é extremamente amplo, né. legal. Eu me lembro dessa fábrica, porque eu trabalhei em Vinhedo, trabalhei na gráfica, na Editora Globo, Aham. e ela era ali eu passava todo dia pela Balfe. Eu tinha que passar a Balfe é de frente à Unilever ali. É. Aí eu passava na frente e ia pra gráfica da Globo. Na verdade, ali que eu ingressei na carreira, assim, técnica, né, eu fui estagiário ali, e e naquela época, cara, já era uma coisa, ó, Balfe e tal, porque quando a gente trabalhava, a as máquinas que a gente trabalhava, já usava sensor Balfe, Uhum. né, e aí a gente falava: "Poxa vida, uma fábrica aqui do nosso lado, e tal", É. era bem bacana. Chamava muita atenção, Chamava né. muita atenção por ser uma marca, assim, cara, de muita autoridade, né, na divisão de automação, né. Sim, na verdade, pelo fato da Baluf ter sido uma das primeiras, justamente trouxe muito isso, né, confiança, não é uma empresa que tá chegando agora, Sim, que pô, ninguém conhece o produto, fica meio inseguro, não, a gente tem uma base instalada aqui há muitos anos já, mais de 40 já. é. Não, então, mas tem algumas, cara, assim, o Dapcast é um ambiente muito bacana e, assim, eu conto com a ajuda de várias pessoas, Uhum. mas, assim, foi muito rápido trazer as pessoas aqui, cara, muito graduadas da indústria e da automação. A gente já trouxe aqui, cara, SMC, Festo, SIC, Endres, cara, tem vocês agora, tem muita gente vindo por aí, né, Uhum. e tudo com uma bagagem, uma contribuição imensa, né, é muito bacana aqui, cara, e foi de uma forma Legal. muito natural, porque, às vezes as pessoas chegam até mim, né, mas não querendo participar do Upcast, mas eu já vejo uma oportunidade, opa, eh, teve um convite por LinkedIn, acho que foi Rockwell, eu já
Já grampeei. Falou, opa, vamos participar do Dapcast lá, Sim. compartilhar informação. Ah, o pessoal da Siemens também veio. Da Siemens veio duas divisões aqui diferentes. Veio o pessoal do treinamento, né, que veio o César, e veio o Daniel, que é da parte de energia. Legal. Então, tem bastante gente contribuindo com o projeto aqui e eu fico muito feliz, né? E a gente, assim, levar essa informação de valor para as pessoas e de uma forma indireta, mas já falo direta, vamos dizer assim, ajudar essas pessoas também na carreira profissional, né? Porque se não tem muita informação do que é a indústria, do que é a automação, como que vai ter pessoas interessadas, Uhum. né? Como que vai ter um Renan, vai ter um Dario, vai ter outra pessoa que queira aprender sobre automação? Sim, ainda mais com, eh, com vai, querendo ou não, o trabalho que as mídias sociais estão fazendo, né, acho que cada vez Exatamente. menos jovens querem fazer algum tipo de curso técnico, profissionalizante de faculdade, É, a né. automação foi a cereja do bolo, né? É, hoje Hoje, já por isso que eu parabenizei, eu acho muito legal essa iniciativa, eu acho que é muito importante promover mesmo e disseminar, né, esse tipo sim. de informação. E tem muita gente fazendo muito projeto bacana, seja interno, seja um integrador, ou seja interno na empresa. Tem muita gente utilizando produtos Balufs aí, Baluf, né? E fazendo projetos incríveis, né? Sim. Que resolve um problema, e é aquilo que a gente falou, né? Você citou o IO-Link. E a minha cabeça já foi lá na frente. Falei, poxa, uma comunicação entre sensores, né? Que era um item simples, vamos dizer assim. Ele monitora as entradas, manda para o CLP, Uhum. PLC ali, né, sobre as entradas, mas que eles conseguem agora conversar com o mestre ali entre eles, e uma coisa assim que é acessível, né, Sim, sim. financeiramente, comercialmente. Cara, isso é muito, muito bacana, muito legal. Sim, fora os ganhos, né, quando a gente fala, né, nem comentei, mas, pô, mas o que que a gente lê de um sensor, se eu só quero saber se ele tá atuado ou não, né. O dado que você lê, por exemplo, se for um sensor óptico, você consegue saber se a lente dele tá suja, você consegue Diagnóstico, né? saber se o espelho dele tá sujo, Para horas que ele preditiva, tá isso aí. ligado, quantas vezes ele foi rebutado, né, teve um ciclo de energia. Por quê? Porque daí para o pessoal que vai fazer compras, vai cuidar de spare part, pessoal de manutenção, eles começam a ter uma base ali, tipo: "Ó, esse sensor tá ligado há, sei lá, 30.000 horas", vamos supor. Pô, já Legal. preciso prever Cara, uma e troca. e isso é online? Por exemplo, eu consigo, colocar um dashboard, algo do tipo no meu setor de manutenção? Se quiser, pode. É, Na prática, o pessoal geralmente vincula ao ou CLP escada ali. e aí ou faz um escada local, às vezes cria um alarme. Ah, Então, pô, meu entendi. CLP vai gerar ali um alerta, eu vou ver o alerta, eu vou saber lá que é porque eu tenho algum problema de diagnóstico no sensor. Ah, tá. Mas, por Porque exemplo, essa informação da lente e tal, eu consigo extrair de uma forma simples do master? sim, Do mestre? consegue, consegue. Tudo depende do sensor, né? Então tem sensor que você vai ter que retirar de forma cíclica, então você vai ter que pedir. Tá, Deixa eu ver como tá a lente. entendi. E tem sensores que consegue te fornecer de forma cíclica. Então, Aí junto ele com a mesmo leitura dispara. dele, você vai saber lá, ele tá medindo, sei lá, 2.000 milímetros e ele tá com um retorno de luz tanto. Tá. Isso é uma configuração, do dispositivo que eu compro. É, do É isso? dispositivo. É uma característica Uma do produto que você característica vai comprar. técnica ali, tá. Por exemplo, hoje na Baluf, a gente tem uma linha de produto muito interessante, que só a gente tem, que a gente chama de SANS, que são sensores que ele vem com diagnósticos mais avançados ainda. Então você consegue saber nível de vibração desse sensor, você consegue saber umidade interna, você consegue saber inclinação. Então, por exemplo, você pega um sensor óptico, você saber se esse sensor está vibrando muito ou saiu de posição é extremamente essencial, Sim, porque claro. se você tem alguma falha e você tem ali um alerta de que ele está inclinado incorretamente, você já consegue corrigir. E, pô, é um sensor óptico que só vai estar vendo presença, ausência de alguma coisa, Sim, você tira esse diagnóstico. Esse recurso a gente tem também, por exemplo, um sistema de visão. Então é um sensor de visão, é uma câmera, e você sim. também consegue criar um alarme se ela vibrar muito ou se ela sair da inclinação. Isso é muito bacana, porque, cara, para as pessoas que são de manutenção, eu sei, né? Eu já trabalhei nos 2 lados, tá? Trabalhei como mecânico e trabalhei como eletrônico também. E a gente sabe que quando você tá lá no terceiro turno, sem pai, sem mãe, fazendo uma corretiva, cara, e olha que se for depois da ceia, então, sua vista tá embaçando assim, ó, porque Sim. você acabou de ceiar e a máquina quebrou e aí você tá olhando lá, puxa vida, cara, isso
O diagrama, parece que as linhas estão tá tudo entrelaçada. Mas é a vida, cara, o dia a dia de manutenção, assim. Se você puder, se você não, se já estamos facilitando isso, é muito bom, cara. Sim, Muito bom. isso a Balluff bate muito forte, né? Facilitar esse tipo de diagnóstico, principalmente com o Airlink. Não só, mas principalmente com o Airlink. Então, por exemplo, você tem essa questão de status de diagnóstico do sensor, que você consegue ver, se consegue mapear ou não. Os nossos mestres, você consegue acessar ele via web server. Então, se você colocar ele numa tela, só por ali o IP, você também consegue saber o diagnóstico ali por porta, um diagnóstico geral, evento de log. Então, por exemplo, sei lá, trocou o turno, você pode ir, e se você tiver esse tempo, que provavelmente não tem na prática, Sim. mas você consegue até saber, tipo, esse sensor teve um erro. Deixa eu ver se ele teve outros erros ao longo dessa semana. E aí você já começa a ver se é um erro recorrente, se foi uma coisa pontual, se pode ser algum, sei lá, algum cabo rompido, alguma coisa assim. Você tem todos esses diagnósticos. E mais do que isso, nos nossos mestres e módulos, tem os LEDs na porta, muito visível, que você consegue ver. Então tem um LED piscando, pô, é um sinal que não tá chegando. Tem um LED vermelho, bacana. ele tá fechando em curto. Tá fechando algum curto. Meu Isso é mestre muito inteiro bom. tá vermelho, tem algum erro ali. Então, para o pessoal de manutenção ter o menor trabalho possível, Sim. né? E agilizar também, né, E cara? agilizar. Porra, hora de máquina parada, ninguém quer. E Sim. custa caro pros dois lados, tá? Isso, cara, a gente, no nosso tempo, um tempo atrás, né? Eu não cheguei a pegar esse tempo, mas o pessoal costumava dizer que o cara da manutenção parado é lucro para a empresa, né? Na verdade, hoje isso mudou muito, né? Mas, assim, a ideia de que dele estar parado não é que ele está improdutivo. A ideia é que a máquina não está quebrando, né? Exatamente. Era essa a ideia, era para ser essa a ideia, né? Mas como o ser humano gosta de puxar o peixe pro lado dele, né? Aí já fala, o mecânico parado, você sabe, né? É lucro para a empresa, mas não é isso. Enquanto a fábrica está rodando, tem N atividades para a gente fazer de preventiva, de preditiva, que você vai fazer um trabalho preventivo para que não aconteça o que eu falei agora da ceia aí, depois da janta aí, Exatamente. pegar uma máquina quebrada. Esse conceito de manutenção modernizou muito, né? Igual a gente tem hoje a manutenção preditiva, né? Que tá sendo cada vez mais forte. Sim. Então, o cara, né? O manutentor começa a ter dados para predizer quando uma máquina vai parar ou não, quando ela tá com indício de falha ou não, para ele justamente fazer uma preventiva e economizar tempo de máquina parada. Além de um outro ponto, né? Quando a gente fala muito de OE, por exemplo, downtime. Pô, Sim. acaba com a disponibilidade e o OE vai lá para baixo. Mas a máquina também, quando ela tá quebrada ou com princípio de falha, ela não tá performando corretamente, porque ela não vai estar com uma velocidade legal, nem uma performance geral, né, legal, condizente, além da qualidade do produto final que vai estar sendo feita. Tá. Então, a importância, né, do manutentor nas preventivas, ele não é só evitar que a máquina pare, é também, pô, garantir que ela tá ali produzindo corretamente, produzindo com a Com qualidade, qualidade. assertividade e performance que ela deveria produzir. A gente comentou aqui também, eu comentei com um cara, o cara é diretor de facility da Bosch, né? A gente falou a respeito da manutenção em si e de tirar, né? A preditiva, ela não tá tirando característica do cara que é bom de manutenção. Não, O cara claro que é que não. bom de manutenção sempre vai ser. Sim. Não vai. Hoje mesmo eu fiz um conteúdo no canal Segredos da Manutenção, foi falando das experiências de você olhar o código do rolamento e saber que rolamento que é, o diâmetro interno e tudo mais, né? Parafuso, você olha a rosca, o M8, você já sabe a chave, né? Uhum. Dependendo da cabeça do parafuso. Então, isso aí ninguém vai tirar. Não, Ninguém, claro que não. não. O que vai acontecer imaginem, pessoal, o pessoal de manutenção aí vai me entender. Imaginem se o médico ele não tivesse o básico, estetoscópio, Uhum. termômetro, se ele não tivesse o básico. E aí ele teria que encontrar o problema de saúde da pessoa. Como seria? Só Então, pelas perguntas, né? perguntar como você tá, o que você fez e tal. Perfeito. Então, o que tá acontecendo hoje com a preditiva, com a manutenção preditiva, é o quê? Mais dados assertivos para que a pessoa tome uma decisão, uma ação
Assertiva também, assertiva. É, por meio de dados, né? o que você comentou é muito, muito legal, né, esse lado aí, porque o sensor preditivo, né, quando você implementa isso, você tá fazendo tipo a triagem, usando a mesma analogia. Exatamente, Então, exatamente. assim, não é que o manutentor ele também vai parar de trabalhar, mas ele vai Não. começar a ter um norte para 2 coisas. A primeira, onde eu vou atuar Qual a preventivamente? prioridade? Qual a prioridade? Geralmente falam que é a máquina que não pode parar, tal. É, Mas às vezes o cara tem uma máquina que para todo dia. exatamente. Então, assim, Ela você tem sazonalidade em certo horário, né? exatamente. Então você começa a ter a manutenção preditiva, ela vai ser uma bússola para esse cara que já é bom se tornar melhor ainda, porque daí o Exatamente. rendimento dele e a própria experiência dele vai ser maior. Por quê? Porque quando você trabalha com isso, você não só vai ter essa predição, essa previsibilidade, como você passa a ter o histórico. E os dados. E aí, se você for um cara inteligente, você consegue até olhar esses dados e fazer alguns outros tipos de analogia. Pô, meu motor tá Sim, quebrando muito porque eu preciso, não sei, diminuir a força, porque eu preciso talvez aumentar a velocidade dele, porque eu preciso fazer algum tipo de ajuste geral na minha sim. máquina. Então você acaba tendo ganhos imensos com isso, né. E o pessoal faz uma analogia muito grande disso com sensor de vibração, né. Sim, Mas a manutenção preditiva ela é muito mais do que isso. tem muito mais, Você pode muito mais. trabalhar com sensor de temperatura, você pode trabalhar com sensor de pressão, você pode trabalhar Sim, com qualquer tipo de sensor de processo análise de praticamente. óleo, cara, Análise tem de um óleo. monte de coisa aqui. Quando fala análise de óleo, a gente fala, só. Cara, tem tanta partícula que dá para analisar no Sim, óleo sim. que, cara, é muita coisa. Eu falo dessa parte da preditiva até para a pessoa que está acostumada a trabalhar, né, em ambientes corretivos. Quando ela entra, por exemplo, ela pode diminuir até o MTTR dela. Uhum. É ou não é? Sim, Se lógico. acontecer algo do tipo, por exemplo, pô, já venho monitorando aquele motor assim, 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 e a temperatura dele, a vibração subiu, tal, tal, o que que eu vou fazer? Cara, deixa um spare lá, alguma coisa, porque vai parar. Aí Uhum. o cara da produção fala, não, vai até quebrar. Aí, pô, o MTTR do cara é, né? Ele E já vai pensar na parada, já deixa um ali sobressalente, já faz alguma ação pra... exatamente. E tem um outro lado que quando trabalha com essa estratégia, você deixa de enxergar uma coisa, né, que é o quê? Se você trabalhar até quebrar, vai ser muito mais difícil de você consertar. E Exatamente. provavelmente você vai gastar com peça de reposição. Exatamente. S O custo é maior, né? O custo é muito maior, Muito sendo que maior. você poderia manter um nível de produtividade tão alto quanto fazendo ali uma troca. Ó, esse motor ele tá com uma É. vibração acima, ele vai parar. Deixa então eu parar, só troco o motor, Isso, volta, a avisa o manutenção vai ser PCP aí. simples, o É, motor vai ter uma vida bem maior, porque você fez a preventiva antes dele quebrar. Então, assim, são ganhos imensos que tem com esse tipo de solução, né. com certeza, cara. Ah, para você ter uma ideia, né? Eu comentei, acho que foi com o Douglas mesmo. O Douglas Pacífico é o diretor de facility da Bosch que eu acho que eu comentei com ele. Eu já fazia preditiva em 2001. Em 2001, mas era uma coisa assim, muito primitiva ainda na época, mas eu tinha um medidorzinho de vibração e tinha uma agulha que eu ia medindo os pontos, tinha Ah, mapeado os pontos e eu media a vibração. Isso, tipo, 3 vezes na semana. sim. E aí eu passava nos pontos, né? Eu era estagiário, passava medindo vibração, né? Os pontos específicos. Tinha bomba de vácuo, tinha união rotativa. Quando era união rotativa, tinha uns rolos que chamava bailarino, né? E o rolo ia para lá e para cá, axialmente. Ele corria assim, né? Aham. Eu abria a proteção e aí tinha que trocar a agulha do suporte do medidor de vibração, era uma desse tamanho, para pôr lá na união rotativa e ficava assim com a mão. Eu tinha que acompanhar o movimento do rolo para tirar a vibração. Cara, era bem, sim, bem primitivo, mas assim. E também, né? Era uma coisa que eu fazia porque era uma atividade que o nego falava, deixa pro estagiário fazer. Mas pensando, porque os dados eu preenchia numa planilha, depois eu passava para um micro, mas ninguém via, né? Mas imagina isso lá naquele tempo, se tivesse uma pessoa responsável por monitorar esses pontos, Sim. punha numa planilha Excel e fazia as fórmulas lá. Era uma coisa mais caseira, vamos dizer assim, não vou chamar de primitivo, mas caseira, mas ia funcionar. Sim. E hoje é tudo online. Você já tem dashboard na sua cara ali, com qual item que tá
é com o nível de vibração acima. Perfeito. Ou temperatura, né? Na verdade, você pega, por exemplo, hoje a vibração de motor, eles são baseados numa ISO que existe, né? A ISO 10.816-2. Certo. Essa ISO vem de estudos, cara, do século passado. No século passado já existia informação, conhecimento e técnicas realmente reais, eram engenheiros mecânicos especialistas, né, os maiores nomes da época, desenvolvendo solução para justamente você fazer a preditiva de motor. Isso no século passado. Tá vendo? Hoje, que a gente está utilizando praticamente mais firme, assim, esse tipo de tecnologia, esse tipo de solução. E funciona, né? E funciona. E funciona. E a gente vem numa crescente, né? Por exemplo, hoje a Balluff. A gente tem o sensor de vibração, que ele é a U-Link, inclusive. E assim, meu, o manutentor, ele liga o sensor e ele coleta onde ele quiser. Se ele quiser jogar na IHM, se ele quiser digitalizar e criar um dashboard, pôr no computador, ou se ele quiser trabalhar com isso no CLP, ele consegue. Bacana. Ou se ele nem quiser isso, ele falar assim, por exemplo, é um mecânico de manutenção, um cara que não tem muito conhecimento, não vai mexer com CLP, às vezes nem pode, né, também dependendo. Sim. Pô, você pode pegar o sinal de quando tiver um alarme de vibração e se acender uma luz no painel. E aí o manutentor, ele vai ver que tem uma luz, obviamente, específica, né, ali Tá acesa. diferente, né? Pô, eu preciso fazer uma preventiva aqui porque esse motor já tá com tendência de falha. Tipo, é ganho. Sim. É ganho, não é um problema. São ganhos que o cliente vai ter, né? Que o É manutentor vai ter. trabalhar hoje, né, pra facilitar o trabalho de amanhã. Exatamente. E o meu pai, ele é mecânico de manutenção. Ai, que legal. E ele conta cada história, cara, porque é assim, né? Eu fiz Senai, eu comecei na minha área profissional como eletricista de manutenção, antes de ir pra automação. E eu sempre me lembro que, assim, né? O problema mecânico, ele é fácil de você descobrir, Exatamente. mas ele é difícil de Difícil arrumar. de resolver. Por quê? Porque, meu, o motor quebrou, você teve ali realmente uma quebra mecânica. Cara, pra você desmontar aquilo é muito difícil. Sim. Pô, é o parafuso que já tá espanado e não vira, é o eixo que tá tão torto a um ponto de, cara, Sim. você tem que fazer, você vai ter que martelar e tirar. Então, assim, você pode fazer essa manutenção corretiva antes de chegar nesse ponto. Sendo ir lá e, meu, com menor esforço, né? Com pouco esforço, fazer a corretiva, fazer a manutenção e ficar mais feliz, né? Ficar menos cansado e... Ó, o seu pai é de manutenção, ele vai saber desse jargão também. Se ele te falou, né, que o problema mecânico é fácil de resolver, é fácil de enxergar, difícil de resolver. Porque até o operador enxerga, né? Sim. O problema tá ali. O problema tá ali, estourou o rolamento ali. Mas beleza. Então tem esse ponto. Agora o do elétrico É o contrário. É o contrário. É fácil de resolver, mas é difícil de achar. Então, quando você tem solução de diagnóstico no próprio sensor, facilita muito, porque demais. O cara fica procurando. Daqui a pouco ele fala, puta, tá faltando esse sinal aqui, esse sensor. Uhum. Se tivesse um diagnóstico em uma malha, né? Ele já saberia, ó, pô, esse aqui tá... Perfeito. Um problema aqui. E os LEDs, né, de novo, remetendo ao visual. O módulo, da Balluff, ele é IP67, então você põe na máquina, você não põe dentro do painel. Meu, o cara passou, tem 8 LEDs, né? 7 LEDs estão verdes e um tá vermelho. Batata. Sim. Pô, eu tô com um problema aqui. Então, pro eletricista, olha o tempo que ele vai ganhar. Porque nesse tempo, ele não conseguiu nem pôr as ponteiras no multímetro. Pra começar a bipar verdade. alguma coisa, fazer algum teste. Ele já viu, ele já tem ali um ponto de partida, se não a própria resolução já em mente. Eu trabalhei muito com a parte elétrica também em campo. E eu, para ensinar as pessoas, eu sempre falava que tem que começar ao contrário, né? Sempre falava, começa ao contrário. Mas o começar ao contrário é o quê? Ah, você tá com um problema lá que não tá acionando algo, né? Não tá executando. Começa a verificar lá do motor. Uhum. Mede a tensão lá. Porque o que que acontece? Tem pessoas que são imediatistas, é muito ansiosa. Ela já vai aqui, vai ali, mas às vezes tá faltando um sinal para chavear aquilo ali. Sim. Aquilo ali não é para estar chaveado naquela hora. Mas o motor, sim. Então, quando você vai procurar o problema elétrico, né? Você começa lá do motor. Ah, medir tensão no motor. Não tem. Tá. Qual que é o próximo? E aí eu venho para trás. Ah, o próximo ali é um contator. Tá? Ou um inversor. Inversor de frequência. Tá. O inversor tem saída? Não tem. Tá. Não, o inversor tá em read aqui, tá em ready, ele tá pronto para rodar. Então quer dizer o quê? Ele tá esperando um sinal de alguém. Um sinal. Da onde que é esse sinal?
Ah, vai procurando até achar o sinal, cara, até achar. Então, eu sempre ensinava as pessoas que trabalhavam comigo, né, estagiário ou técnicos mais novos, cara, não tem fórmula mágica. Começa lá É. de trás e vem medindo. Porque se você quiser acelerar o processo e medir aqui, pode ficar pior. Sim, você pode Você soltar um cabo e ligar mexer em uma errado. coisa que tá boa. É, É você verdade. vai mexer numa coisa que tá boa e depois você vai passar o turno inteiro, vai chegar o cara do outro turno e falar, pô, volta tudo onde tava, porque você E é vai. verdade, é Não, você vai verdade. passar o turno pro cara, você é mais novo, e aí você tá lá, você vai passar o turno pro cara. Não, porque esse motor não tava. Aí eu fui lá naquele contator lá e o cara, mas você mediu tensão aqui? Não, não medi. Então foi o seguinte: você mexeu em alguma coisa? Volta tudo como que tava. Volta aqui depois. Aí eu vou Sim. começar. Cara, quando eu já tava pleno e sênior, eu fazia isso. Falar, cara, me explica o que você fez. Ah, fiz. Vamos voltar. Tá? Eu fazia de tudo pra não constranger o cara. Porque, pô, o cara ficou 8 horas em cima da máquina, fez um monte de coisa, não conseguiu resolver. Você vai chegar lá e falar que tá tudo errado. Uhum. Mas não pode, né? Aí você tenta falar com o cara, falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, cara. Eu acabei de chegar, tava com a cabeça lá em casa, tal. Vamos fazer um exercício. A gente volta tudo original e vê como que tá de novo, tá? Uhum. Aí vamos medir a tensão ali naquele motor, porque é ele que não tá rodando. Aí o cara concorda, você vai lá, desfaz com o cara, vai lá. Sim. Talvez tá um problema próximo. Depois do motor, É. é algum sinal, um contator, alguma É o coisa que tá. raciocínio lógico, né? A gente tá falando de É, engenharia, certo? exatamente, é. E eu sempre. Eu tive pouca experiência, trabalhei só 2 anos como eletricista de manutenção, mas eu levava muito o porquê. Então, se a máquina parou. Sim, Por quê? Ah, porque tinha alguma coisa que era pra girar e não tá girando. Ah, tá. Então por quê? E aí exatamente. era meio que isso. É Então daí isso, ia é vendo, isso. ah, tá, por que que esse contator não atracou? Ou É então, ah, isso. por que que esse relé térmico desarmou? É isso E mesmo. aí fazendo o trabalho, né? E uma coisa também que a gente sempre eu monto projeto aqui, às vezes eu falo, pô, aí o cara vai para campo, por algum motivo liga um borne errado lá e fala, ah, mas não tá funcionando. Pô, peraí, não- testou lá na oficina, por que que não tá funcionando aí? Aham, Eu falei, então peraí, vamos por eliminação. Não mexe dentro do painel, é ligação externa. Porque se o painel foi testado aqui dentro da DAP, perfeito. você tem um problema externo, não interno, concorda? Aí o cara às vezes não concorda, né? Mas fala, faz o seguinte: desliga tudo que você ligou e liga os testes. Por exemplo, às vezes é NR12, liga um botão de emergência, uma seta, tal. Liga de novo. Testa o painel. Testou. Ah, então. Não expliquei pra você que não era? Isola. Você tem que ir isolando, Isolando tá? até. Por eliminação. Se não, cara, é o que você fica louco e não tem eu já fui novo de profissão, sei disso na prática. Você trabalha e não produz nada. Na manutenção é assim, você racha de trabalhar, você chega, você não conseguiu. O que não o que eu tô tentando explicar, gente? Por que não produziu? Porque se o cara de manutenção, ele pode fazer um monte de coisas, mas se ele não pôs a máquina para rodar, ele não produziu, Uhum, entendeu? é. Ele continuou improdutivo, E né? tem um outro fato, né, que, por exemplo, quando você pega a parte elétrica, né, você tá mexendo na máquina, isso é muito comum acontecer na indústria. O cara acha que o problema é o sensor. Sim, Beleza, vai, pá. Aí dá, sei lá, 1 hora. É o mesmo problema no mesmo sensor. Na terceira vez ele vai e bypassa o sensor. E justamente por quê? Porque é difícil você ter esse diagnóstico. Mas vamos lá, por que que esse sensor estava falhando? Tanto que hoje, eu como engenheiro de aplicação, principalmente pós-venda, meio que o meu trabalho acaba sendo esse. Eu vou lá falar com o eletricista, com o manutentor, com quem for. Tá, mas por quê? Ó, cara, mas é por isso, ó. Ele tá inclinado errado, ele tá muito longe, ele tá configurado errado, tá muito quente. tá muito Pô, você já viu quente. esse sensor aqui até 50 graus? Porra, tá trabalhando 80 graus. É, Ele vai confundir a medição dele, cara. Ele não vai vai, com medir. certeza. E tem, pô, principalmente tem muito fator, né? Indutivo, às vezes, para algum campo magnético. Então, pô, vamos Sim. isolar, vamos mexer ali. Isso é muito comum. E isso é, de novo, uma das vantagens do IO-Link. Por quê? Porque você tem esse diagnóstico rápido e você acaba tendo uma imunidade a esse tipo de Vai na coisa. raiz ali. Você Não. vai na raiz, não só na hora de você achar o problema, como o IO-Link, a parametrização é por software. Então você pode pegar e você falar, deixa eu abrir, deixa eu ver como esse sensor está configurado. E configurar ali coisa de 5 minutos, sem precisar cogitar bypassar o sensor, por exemplo. Hum, Entendeu? E aí o mestre, ele é via web server, então o eletrônico, ele consegue acessar o mestre, desde que ele tenha um login, tá? É importante falar, não é qualquer um consegue alterar, tem que ter ali um usuário e senha, né?
para permitir a parametrização, mas o cara faz isso via software, então ele já corrige problema. Além disso, quando você tem o sensor EOLink, se o cara vai e programa no botão, o EOLink não deixa, ele reprograma da forma original do projeto. Então, você acaba eliminando, né, evitando ali alguns erros não, mas algumas situações que possam acontecer ou não ali no dia a dia, facilitando ali o uso mesmo, propriamente dito. Legal, bem legal. Bom, bacana, Renan. A gente já falou de bastante coisa aqui, bastante desafio, bastante solução também, né? Sim, Falamos aí de um pouco de automação, um pouco da manutenção também. A manutenção, ela vem muito atrelada à automação, né? Porque vocês trabalham com tecnologia, trabalham com produtos para automação, mas um dia isso vai ter um diagnóstico, vai ter uma manutenção lá, um setor de manutenção. com certeza. E esses caras, eles têm que estar preparados também, né? Como a gente falou lá no início, que a automação ela roubou cargos, né? Postos de trabalho, vamos dizer assim, né? Ela extinguiu, mas criou novos também. Criou novos também. Então, ela veio com as alterações. Na verdade, não foi uma extinção, né? Foi uma alteração, uma adequação. E acontece isso no setor de manutenção também. Se as pessoas que estão acostumadas a trabalhar apenas com corretiva hoje, né, e ela mudar de posto de trabalho, de companhia, e uma companhia que trabalha de uma forma mais estratégica, com detectiva, com preditiva, né, com paradas planejadas para atacar os pontos que já estão, né, identificados, se ela não tiver atualizado, também ela vai pagar o preço, né? O profissional hoje ele vai ter que se reinventar, né? Qualquer Sim. profissional que queira entrar para a indústria, ele tem que se não reinventar, mas ele tem que se atualizar. Atualizar sempre, né? Porque é o que você falou, né? Hoje o manutentor, ele mais do que saber consertar, ele vai ter que ter um pouquinho essa visão um pouquinho mais avançada, né? Como você falou do IO-Link, né? Como eu falei do Pô, eu só IO-Link. instalava o sensor, era digital ou analógico, agora tem uma rede. Exatamente. Então, Exatamente. E o IO-Link, né, ele tem um outro ponto interessante também, que eu ia comentar lá atrás, né, acabou passando, mas o IO-Link, ele além, né, desse cargo de diagnóstico, de comunicação inteligente e tudo mais, ele também possibilita você criar uma arquitetura de controle descentralizada. O que é isso? Imagina que você tem ali, né, um sistema de automação de uma máquina, um processo completo. Você vai ter ali um painel com CLP, diversos cartões, se bobear mais de uma CPU, mais uma outra CPU gerenciando tudo. Você tem aquele sistema, né, amplo por conta do tamanho da planta. O IO-Link, ele proporciona você descentralizar, ou seja, você começa a tirar um pouquinho a carga do CLP. De que legal. forma? Existe um nó IO-Link, existe um escravo IO-Link, um dispositivo que ele chama hub. Esse hub você pode ligar qualquer sinal digital nele, qualquer um. Então você não precisa trabalhar com sensor IO-Link nesse ponto. Você pode trabalhar com qualquer sensor, inclusive com algo que o cliente já utilize, por exemplo, né? Esse hub você consegue ligar ele em campo. Então ele é IP67, temos modelos IP69K, por exemplo, temos modelo para ambiente de solda com proteção química, a gente tem, é um portfólio completo mesmo, e aí o cara consegue ligar isso em campo. Tá, mas qual que é o ganho? Primeiro ganho, nesse hub ele tem mais de uma porta. Ele tem 8 portas, por exemplo. Cada porta pode ligar 2 sinais digitais. Certo. Então, em um hub, você pode utilizar 16 sinais digitais. E no seu CLP, você chega só com cabo de rede, que é o do mestre. Então, 16 sinais digitais é pelo menos um cartão de expansão. Sim. O nosso hub, você pode ligar ainda um hub nele. E ligar 2 hubs, assim, em série, né? Digamos assim. Não consegue ligar mais, é só 2. Quando você faz isso, você consegue ligar 30 pontos de sinal digital. E aí você só tá usando um mestre, né? E aí um cabo de rede chegando no CLP. E assim, eu tô falando de 30 pontos, consumindo só uma porta do meu mestre, que também é IP67, também vai estar em campo. Então, assim, essa arquitetura, por exemplo, ela no máximo, você consegue chegar em 240 pontos de sinais digitais e com um mestre IO-Link, né? E aí, se você quiser ligar mais mestres, você consegue. Tudo isso, instalação em campo. E aí você só chega com cabo de rede. Pô, vamos lá. Qual que é a quantidade de espaço que você reduziu no seu painel?
tamanho do gabinete, da almofada. Sim. A quantidade de borne que você está reduzindo porque você está trabalhando com instalação em campo, né? E além disso, como a gente está falando de cabo M12, plug and play, quanto que o seu eletricista vai ser mais rápido fazendo essa instalação? É. Implementação e comissionamento, né? Implementação, Muito, comissionamento muito rápido. e todos os diagnósticos que eu já tinha comentado. Então, para você fazer um tryout, para você fazer um suporte Sim. pós-venda, qualquer coisa que aconteça depois, ele é mais fácil. É muito mais simplificado. E o ambiente, por exemplo, de comunicação de um para o outro, né? Até o master e o mestre, eu não tenho isolação, não tenho, por exemplo, eu não tenho cabo shieldado, certo? Uhum. Mas quais são as interferências que eu posso ter no IO-Link? No IO-Link você não vai ter interferência nenhuma. Se você respeitar os 20 metros, né, que é Tá. pré-estabelecido pela norma, ele não vai sofrer interferência. A não ser, pô, alguma coisa muito específica, assim. Mas, por exemplo, nesses 5 anos que eu tô trabalhando nesse segmento, eu nunca tive um problema ou vi um relato de alguma interferência no IO-Link, nesse tipo de protocolo. Tá. E assim, você que tá no meio, né, e trabalhando com a IO-Link, você vê integradores fazendo projetos, por exemplo, de descentralização, como Sim, você hoje citou? é muito forte. A gente tem um case, por exemplo, tem um blog da Baluf, na verdade, onde a gente posta uns cases lá. E o integrador, ele homologou Baluf, a solução é o Link, porque ele conseguiu constatar uma redução de 60% de custo na infraestrutura elétrica dele. Que legal. Por quê? Porque a instalação é mais rápida, ele tem os diagnósticos, comissionamento, tryout e tudo mais, e o espaço que ele reduz no painel. Porque você tira cartões dentro do painel, o seu trilho fica menor, a sua almofada fica menor, o seu gabinete fica menor, a quantidade de borne que você usa é menor, e aí depois, se você for pegar, quanto que é a quantidade de eletroduto que você vai chegar no painel? Sim, Se você com tá levando certeza. menos cabo, o eletroduto também é menor. Cara, a gente comentou aqui com o pessoal da SIC Segurança, né, da parte de segurança também tem uma rede, que eu esqueci agora o nome, Da SIC, da SIC, a Flex Loop, FlexLoop. Então, ela já economiza cabo. Eu tô pensando agora no IO-Link, cara, para a parte de automação, cara, deve ser um ROI muito fácil de comprovar, né? muito fácil. Quando a gente faz um trabalho assim com um fabricante ou com um cliente final, a gente até trabalha a monetização junto com ele. Ah, que Que é o quê? bacana. Cara, vamos comparar a sua arquitetura hoje e ver o quanto que você vai economizar? E engraçado, né? Quando a gente comentou no começo do podcast que a automação ela vem para trazer redução de custo. Exatamente. Pô, você vai consumir um hardware mais tecnológico, só que você vai reduzir o custo. Sim. Você vai E as reduzir, possibilidades de falha diminui. diminui muito, Pô, além do só diagnóstico. conexão com o cartão, certo? Exatamente. Conexão com cartão. E outra, que seja via rede, mas, cara, você vai ter um Um mestre, cara. comunicando direto com o CLP. E o CLP é um nó de rede. É, Então, por exemplo, se for via Siemens, te aportar alguma coisa assim, você tem lá mapeado cada bit ali de I/O, cada um é uma porta desse hub. sim. E ele pode ser entradas ou saídas, tá? Então, se você precisa também de um sinal para atuar, você também consegue utilizar. Ah, que legal. Isso é muito interessante. Ah, eu posso, sinal de saída também, passar pelo master e... Pode passar pelo master e chegar até ele. Ah, que legal, cara. Então, você pode ter ali... Aí já é a parte de atuadores, né? No caso. Exatamente. Eu tenho um master ali e tenho atuadores IO-Link. É E isso? aí, você tem... Não precisa ser IO-Link. Qualquer atuador de sinal digital, você pode Ah, utilizar essa tá. Entendi. Entendi. E aí a gente tem hubs com alimentação externa para suportar até 2 amperes, por exemplo, em uma porta desse hub. A gente tem hubs com isolamento galvânico para questão ali de segurança, né, mesmo ali, evitar algum tipo de Interferência. danificação, interferência. Tá. A gente tem também. E tem um outro ponto legal também, que esse acaba sendo um diferencial também dentro do portfólio Baluf, a gente tem um hub analógico. Imagina ele é um corpo totalmente metálico, né? E aí com as portas M12 ali para você ligar sensores analógicos nele. Qual sensor? Qualquer um. Pode ser PT100, PT1000, Termopar, 4A20, 0A10, menos 5, A mais 5, qualquer sinal analógico você consegue ligar nele. O sinal analógico, você precisa trabalhar com o cabo shieldado, né? Porque ele trabalha com variação ali de tensão de sinal. Sim, sim. E como que é feito o aterramento desses sinais, geralmente? O cara abre a ponta,
tira a malha, vai puxando os cabos, prensa, termina, põe, geralmente terminal olhar, mas enfim, prensa, e aí põe num borne a terra. Esse nosso módulo, ele é um corpo metálico. Então você pode pegar, por exemplo, o seu cabo Shield, né? M12, M12. Então M12 no sensor, M12 é outra ponta. O conector é metálico, Ele já tá na malha ali já. ele já tá na malha. No momento em que Não você tem- pluga no hub, você tem o quê? O conector na carcaça do hub. E aí você aterra só Já o tá hub tudo com uma aterrado. malhinha. É. Você não precisa trabalhar com abrir cabo e ir isolando. Você só liga os sensores e aí você aterra o hub ali. E aí pode ser na almofada do painel, qualquer Sim. coisa assim. E você tá aterrando todo o seu sistema. Isso é uma outra coisa também que é complicado, né, cara? É a parte de mão na massa ali, né? De montagem do hardware, principalmente os cabos, né? Sim. Eu tenho um parceiro fora do Brasil, um amigo meu, o Paul, que lá ele tá com uma. Ele é diretor presidente numa empresa, chama Park Plus. Uhum. Ele tem um cara só pra montar cabo. Um cara só pra montar cabo. Impressionante, né? É Então, trabalho, é trabalhoso. cara. Por quê? Porque ele confia naquele cara testa o cabo, aquele cabo sai no padrão que ele quer. Então ele é fabricante, ele fabrica máquinas, mas ele tem esse cara só pra fazer isso, Exatamente, porque se pra- você pega, por exemplo, o por causa do conector de padrão de campo, qualidade. aí você não amarra a malha exatamente nesse conector, você não tá aterrando nada. E aí você acabou com toda a sua infraestrutura elétrica. Sim. Imagina você comissionando isso, com um Nossa, monte de problema de cabo. O cara vai falar, pô, você tá com problema de cabo, o seu cliente final sabe disso aí. Você uhum, tá com problema de cabo. Imagina os outros. com certeza. Imagina dentro do painel, então. Imagina dentro do painel. Entendeu? Imagina dentro do painel. Cara. Por isso que isso é legal, né? Então, cara, o IO-Link, né? Tirando essa parte da inteligência que a gente falou antes, essa questão de descentralização, cara, ele é um ganho imenso para isso, porque é plug and play, né? Desculpa, Sim. mas seu amigo Paul, por exemplo, poderia remanejar Sim. esse Sim. fabricante esse rapaz que monta os cabos, porque, meu, é plug and play, é um cabo Sim. injetado, não tem como ter erro. Ligo ali sem erro e já no caso do Exatamente. analógico tá aterrado, no caso do discreto é ali extremamente simples de ser comissionado. Cara, muito bom mesmo. Bueno, cara, a gente tá chegando ao final aí. Eu gostaria de continuar o papo, porque tá muito bom, né? A gente continuar aqui falando, mas vai ter mais oportunidades, né? Claro, Senão claro. daqui a pouco a gente tá com 3 horas de Dapcast aí. Tem muito Com assunto certeza. mesmo. Assunto Mas a tenso. porta para você, pro Renato, portas estão abertas aí do Dapcast, Baluf. Se tiver outro especialista quiser vir aqui compartilhar com a gente, cara, o convite está feito também, tá? E sempre ao final dos episódios eu dou oportunidade para você passar o contato da Baluf, que quase ninguém conhece, mas o site da Baluf, e aí o seu contato de LinkedIn, Instagram, que você achar melhor aí, tá bom? Tá bom. Gostaria de agradecer ao convite, foi muito bom, o papo realmente foi muito interessante, deu para conversar bastante. Agradeço a oportunidade, agradeço a Baluf, né, também, por ter me liberado para vir, obviamente, né. E, bom, pro pessoal aí que tá assistindo, eu gostaria de pedir, né, o meu perfil no LinkedIn é Renan Agostinho, quem quiser, quem se sentir à vontade, quiser ter interesse, pode me mandar mensagem, lá, só fazer a conexão, né. E gostaria de pedir aí também para vocês seguirem o LinkedIn da Baluf, então é Baluf Américas, tá? Porque é uma página do LinkedIn destinada a toda a América, então América do Norte, América Latina, América do Sul. Para seguir a Baluf, tem posts diários, tudo que sai de novidade posta lá. Também conhecer o site da Baluf, que é www.baluf.com.br, e lá vocês conseguem acessar todos os produtos, todo o portfólio que a gente tem, que é muito extenso, né? A gente não conseguiu falar nada aqui, mas É, tem RFID, a gente tem sistema de visão, a gente tem encoders de posição, sensores de posição, a gente tem bastante solução hoje lá interessante. Convido vocês a estarem seguindo. E no próprio site da Baluf tem uma parte ali de contato também, para quem quiser marcar aí uma visita, uma reunião, quiser conversar, quiser entender um pouquinho mais sobre alguma solução, no próprio site tem lá a parte de contato, que pode estar entrando em contato com a gente, tá bom? É isso ótimo, aí. ótimo. Pessoal, agradecemos a todos os ouvintes, né? Os telespectadores aí e, né, não se esqueçam de sair aqui do episódio, fazer a sua inscrição no nosso canal. Se está ouvindo aí no Spotify, né, no Apple Podcast,
pode entrar aí no LinkedIn também, né? Mas no YouTube, se inscrever no canal, tá? O Grupo DAP aqui, como um todo, está em todas as redes sociais. E a gente agradece muito ao Renan aqui por vir compartilhar aqui com a gente todo esse conhecimento aí. Muito obrigado. Até Obrigado. a próxima, gente. Tchau, tchau, pessoal.